Olá a todos, de regresso então para mais uma questão do exame de 2015 da segunda fase, agora com a questão número 3 do grupo 3, uma questão que incide então em determinar o número de oxidação de uma determinada espécie. Aviso desde já que podem consultar na lista do YouTube, na lista onde tem Química 11º ano, um vídeo onde eu apresento todas as regras para vocês determinarem o número de oxidação de várias espécies, né, com alguns exemplos. Aconselho mesmo a ver esse vídeo, porque aí estão todos os casos e todas as regrinhas que vocês devem saber para determinar o número de oxidação de uma determinada espécie. Bem, a questão 3 diz-nos o seguinte: na reação de síntese do amoníaco, o número de oxidação do azoto varia de, e teremos de perceber qual é a variação do número de oxidação do azoto. Bem, precisamos então da reação de síntese do amoníaco, que é azoto, N2, no estado gasoso, mais então H2 no estado gasoso, originar o amoníaco, também no estado gasoso. Importa aqui acertar a reação, se bem que no número de oxidação essa ideia não risca nada. 2, ok. O que eles nos pedem aqui é o número de oxidação, a variação do número de oxidação do azoto. Epá, vou fazer os números de oxidações todas as espécies que estão aqui. Átomos simples ou moléculas, né? O número de oxidação é sempre zero, zerinho. Quer dizer, o número de oxidação aqui do azoto é zero. O mesmo há de acontecer com o número de oxidação do hidrogênio. Está um átomo solto, não é um átomo solto, mas é uma molécula diatómica, né? Simples, composta apenas por átomos de hidrogênio, NOx, o número de oxidação é zero. Bem, agora tem aqui a molécula de amoníaco. Nós sabemos que o hidrogênio, o número de oxidação do hidrogênio é sempre mais um, à exceção se estiver ligado a um metal alcalino, por exemplo, se eu tiver lítio com hidrogênio. Aí os metais alcalinos, o número de oxidação é sempre mais um. Neste caso, como a molécula é neutra, quer dizer mais um mais X, sendo X o número de oxidação do hidrogênio, isto vai ter que dar zero, né? O número de oxidação, a soma das cargas todas é neutra numa molécula, é zero. Então mais 1 mais X dá zero. Neste caso o número de oxidação do hidrogênio seria menos 1. Mas é uma exceção, o hidrogênio é sempre mais 1, à exceção se estiver ligado a um metal alcalino. São aqueles metais do grupo 1. O azoto não é um metal alcalino, então o hidrogênio, o número de oxidação é igual a 1, o número de oxidação do azoto, neste caso, vou considerar como X e vou bater na ideia, né, de que numa molécula, a soma das cargas é nula. Ou seja, o número de oxidação total numa molécula, a soma dos números de oxidação de todas as espécies que compõem a molécula, tem de ser zero, zerinho. Este hoje não tem nada a ver com a história. O número de oxidação do azoto há de ser X, que é o que eu pretendo determinar. O número de oxidação do hidrogênio é mais 1, mas como tenho 3 hidrogénios, então eu tenho que colocar aqui mais 1 vezes 3, e isto, visto estou perante uma molécula, a soma dos números de oxidação tem que ser zero. Então é só resolver esta equação. Mais 1 vezes 3 dá mais 3, então vou ter x mais 3 igual a 0, o que dá x igual a menos 3, o que quer dizer que o número de oxidação do azoto, neste caso, nem sempre será menos 3, né? Que é x, para este caso o número de oxidação do azoto será menos 3. Sendo assim, eu vou perceber o que é que aconteceu ao número de oxidação do azoto dos reagentes para os produtos. Nos reagentes, o número de oxidação do azoto é 0 e o número de oxidação diminuiu no azoto de 0 para menos 3. Se o número de oxidação diminuiu, quer dizer que a espécie reduziu. Então, eu estaria perante a equação ou a reação de redução. Se o número de oxidação diminuiu, quer dizer que a espécie reduziu. Então, esta seria a reação de redução. Isso azoto reduziu, então o azoto seria o oxidante. Okay? Cuidado com estes nomes, muitas vezes saem estes nomes na prova, né? Se a espécie reduziu,
então essa espécie é o oxidante. Se o número de oxidação aumentou, reparem no hidrogênio, aqui o número de oxidação aumentou, de 0 para mais 1, aumentou. Se o número de oxidação aumentou, quer dizer que a espécie oxidou. Então esta seria a reação de oxidação. E se o hidrogênio oxidou, então o hidrogênio é o redutor. Redutor. Bem, aqui na questão eles apenas me questionavam sobre qual foi a variação no número de oxidação do azoto, foi de 0 para menos 3. Então, obviamente, que a resposta seria a sexta, um exercício, uma oferta autêntica. Fico-me então por aqui, não percam já a seguir a continuação do exame, vamos entrar no grupo 4, que vai tocar em ácido-base, ok? Até já.